Boa noite, irmãos. Eu convido a você que está em casa nesse momento. Eu te convido a ficar de pé para louvar, para engrandecer o nome de Jesus. Eu te convido com alegria nessa noite. Vamos entregar tudo a Jesus. Vamos louvar com todo o nosso coração. Louvemos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Declara, irmãos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
Você em casa cante bem alto e bem forte, assim, ó. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Declara a tua igreja. A tua igreja te adora. Mais uma vez, bem forte, irmãos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Louvado seja o nome do Senhor no céu e na terra. Palma para Jesus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Nesse mesmo espírito de alegria, cremos que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer, amado, na tua família, na tua casa, no seu ministério. Que possamos crer na soberania e vontade do Senhor. Que possamos descansar e deleitar em Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Nós te adoramos, Deus. Nós te glorificamos. Tu és lindo. Tu és incomparável. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz para esse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz aos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Ninguém
Deus, grandes coisas vão acontecer, Deus. O Senhor está fazendo. O Senhor tem um propósito para mim e para você. Possamos confiar no Senhor, que possamos crer, mesmo passando por momentos de tristeza, de angústia, mas que possamos nos deleitar em Deus, ouvir a sua voz, buscar intimidade com Ele. O Senhor está falando com a igreja, o Senhor está falando com o seu povo. Que Ele possa, nesse momento, falar o seu coração, entregue a Ele e descanse nele. Glória a Deus. Nós te exaltamos, Deus, porque tudo é para o Senhor, todas as coisas é para Ti, tudo que temos, nada é nosso, tudo é Seu. Nós entregamos, Deus, nossa família, nós entregamos nossos lares, nós entregamos nossos filhos, netos, todos. Que o Senhor nesse momento venha estar acampando, Deus, e protegendo. E dê a saúde dos entes familiares que precisam. Proteja, guarde, livra de todo mal, Deus. Estamos em casa, estamos aqui adorando ao Senhor com alegria. Chame o seu tio, chame sua avó para adorar com você. Reúna toda a tua família aí. Esteja junto com eles, para que você possa glorificar o nome de Deus em adoração. Nós queremos te adorar, Deus. Nós queremos te glorificar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
insondáveis, seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Declare a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, A Ele a glória, pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Aleluia, Senhor. Vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor, irmãos, com alegria. Nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te adorar. Queremos te entregar os nossos corações. Deixou sua glória para estar comigo. Morreu numa cruz para estar comigo. Venceu o diabo para estar comigo. O véu se rasgou para estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Emanuel. Nós te louvamos, Senhor, com alegria, com os nossos corações, com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Deixou sua glória para estar comigo. Morreu numa cruz para estar comigo. Venceu o diabo para estar comigo. O véu se rasgou para estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Olá, amados irmãos, amada igreja, que está aqui nesse momento junto comigo para
falar da palavra e do amor do nosso grande Deus. A todos que estão ouvindo, alguns que podem estar nesse momento trazidos pelo Senhor, para estar juntos, trazendo essa palavra, eu quero saudá-los, quero agradecer a todos que estão aqui juntos conosco. Nós sentimos a presença do Senhor aqui, através da tecnologia atual, através desse instrumento que temos da internet, onde o Evangelho do Senhor Jesus Cristo pode ser pregado ao mundo. Nós sabemos que a inteligência do homem quem deu foi o próprio Deus. E essas ferramentas são bênção do Senhor. E nós queremos agradecer por esse momento, por esse canal. Queremos agradecer o formato remoto de estar levando a palavra a muitos, que só Deus sabe quem vai estar ouvindo essa mensagem. E nós separamos esse momento para falar a vocês sobre o mover do Espírito Santo nas famílias. E para isso, amados, eu convido a todos a abrir as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor, o Manual do Cristão, no livro de Romanos, no livro que Paulo escreveu a Roma, a igreja de Roma, no capítulo 8, do verso 22 ao 27. Abram comigo. Então, nessa passagem, o capítulo 8, ele é muito interessante. Eu separei apenas esses 6 versículos para que nós consigamos entender o papel do Espírito Santo nas nossas vidas e aplicá-los à nossa família. Vamos ler juntos. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém, igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos entregar esse momento para que Tu possa falar a Teu povo, para que Tu possa falar a corações, para que Tu possa falar ao meu coração, Senhor. Quero Te entregar para que Tua vontade seja estabelecida aqui nesse discurso, na minha fala, e que eu não venha, Senhor, de encontro em nada aos Teus princípios e à Tua vontade. É o que eu te peço nesse momento. Amém. Eu queria falar com os irmãos amados sobre o poder e o mover e o trabalhar e a obra do Espírito dentro das nossas famílias. E para isso, irmãos, nós vamos separar em 3 momentos essa mensagem. Vamos comentar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Queria falar para vocês também sobre uma família que não tem a presença do Espírito Santo, aquela que está sem o Consolador. E, em último momento, eu quero separar essa mensagem, trazendo para vocês como é dar o controle da nossa família para o Espírito Santo. Então, sobre a pessoa do Espírito Santo, nosso item 1. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele já está citado desde o primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, fala que o Espírito parava sobre as águas. Então, a atuação do Espírito Santo não é de menor importância do que a do Filho, nem do que a do Pai. Nosso Deus é único, nosso Deus é 3.
Isso é um mistério que para nós, para a nossa mente humana, a gente não vai conseguir explicar a matemática de Deus. Mas a atuação do Espírito Santo é marcante em toda a Escritura Sagrada. Ele vem como um substituto legal do Filho. É o Consolador, é conselheiro. Se formos lá para João, convido vocês aí anotando algumas passagens para que a gente possa estar juntos como irmãos nas células, estudando, se aprofundando sobre esse tema. Lá em João capítulo 14, no verso 26, 14, 26, fala: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Jesus passou 3 anos ensinando no seu ministério já, isso adulto, né? Porque desde criança a gente tem relato de Jesus no templo, sendo uma surpresa no meio da igreja, pela sua idade. Mas vamos dizer que no tempo do ministério de Jesus, independente da idade que ele passou aqui na terra, uma imagem muito forte como professor, como mestre, como ensino, fica para nós. Ele sentado nos montes e uma multidão ouvindo sua mensagem, ele ensinando os discípulos, então Jesus ensinava. Jesus ensinava, Jesus ensinava. Era o mestre, né? E ele fala aqui, em João 14, 26, que ele já nos disse, mas mesmo assim, o Pai ia enviar o Consolador para repetir coisas que ele já disse. É como se a gente tivesse feito um curso há muito tempo, mas aí tu esquece, sabe? Tu esquece aquela matéria que tu estudou. Tu precisa estar revisando, tu precisa estar sendo ensinado. E é essa uma das funções do conselheiro. Então, Jesus aqui ele está dando autoridade, ele está, na verdade, legitimando a autoridade do Espírito Santo sobre a nossa vida. E como é importante para nós ter esse conselheiro, esse consolador. E aqui, irmãos, é importante que a gente entenda que não foi naquele momento da morte, ou mesmo na ressurreição de Cristo, 3 dias depois, que o Espírito estava sendo enviado. Mas esse vai enviar, esse futuro breve, esse verbo no futuro breve, se refere ao Pentecostes. Então, 50 dias depois, o Espírito Santo desce na sua igreja. E ali, recebendo o poder do Espírito Santo, nós estamos com a presença desse Consolador, desse conselheiro, até o dia do arrebatamento, pela promessa do Senhor. Ele veio revelar coisas ocultas, ele veio regenerar a vida do homem, ele veio transformar, ele veio ensinar o cristão a como ter um relacionamento com o Pai. Na queda de Adão, ali naquele momento, ele perdeu o relacionamento com o Pai. Porque o Espírito que foi soprado nas narinas de Adão, dando a vida para ele, a qual ele estava ali conectado com o Pai, com o Criador. No momento da queda, onde ele entra em pecado, a gente tem esse distanciamento. Mas Deus sempre falou à sua igreja através dos profetas, e Deus falava à sua igreja, e o Espírito Santo se mostrava presente aí no Antigo Testamento também. Contudo, foi consumado na cruz. Foi consumado com sacrifício ali, na cruz do Calvário, aquele momento que a igreja receber a completa comunhão de volta com o Pai. É como se nós não tivéssemos outra opção. Não tem como conversar com Deus na ausência do Espírito Santo, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Paulo fala isso em Coríntios. E quando Jesus um dia perguntou para os discípulos: quem vocês me veem? Como vocês me veem? Né? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para esse povo? E quem eu sou para vocês? E Pedro responde: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus disse para ele, vocês lembram dessa passagem? Jesus disse assim para ele: Pedro,
Quem te revelou isso não pode ser da carne, mas essa revelação foi o Espírito que te deu. Então, as coisas espirituais se discernem assim espiritualmente. Pedro jamais poderia dar essa resposta que se não fosse pela revelação do Espírito Santo. O Espírito, ele fez coisas que fez e faz coisas que nunca a lei pôde fazer. Então, lá em Romanos, no mesmo capítulo que a gente começou a ler, no capítulo 8, um pouco mais no início, no verso 3, fala que o que Deus faz por nós, a lei não pôde fazer. É a completa obra que ainda está sendo feita, não é, irmãos? Então, ele, aqui no verso 26 de João, capítulo 14, ele fala uma palavra que eu achei muito importante a gente frisar. Ele nos ensinará todas as coisas. Se você buscar, irmãos, na NVI, nas outras traduções, Almeida Revisada, ou traduções mais na linguagem moderna, não importa. Está sempre a mesma palavra ali. Todas. O Espírito Santo, ele não está ali ensinando para nós diariamente algumas coisas. Ele está ensinando todas as coisas a quem busca. Mas muitas respostas nós não temos. Porque eu não tenho essa resposta, Flávia? Então, porque se o Espírito Santo me ensina todas as coisas, eu não sei todas as coisas. Já que o Espírito habita em mim, eu poderia saber todas as coisas. Porque não o buscamos. Porque não perguntamos para Ele. Você já experimentou perguntar para Ele como é que você deve tratar seu esposo? Você já experimentou como você deve criar seu filho nesse mundo que vivemos? Você já experimentou trazer essas respostas que a gente tanto almeja, que a gente tanto sonha em ter, em questões do nosso dia a dia? Você já experimentou perguntar ao Espírito Santo? E Jesus disse que ele já ensinou, mas que o Espírito ia ficar nos relembrando o que fazer. E aqui, irmãos, eu queria ir para o nosso ponto 2, que é uma família sem a presença do Consolador. Sem o Consolador, irmãos, dormirei tranquila hoje, com desencargo de consciência, ao afirmar que uma família não sobreviverá sem a presença do Consolador. Tu está baseado em quê, Flávia, para dizer isso? Como assim que eu não vou sobreviver sem a presença desse Consolador? Nós facilmente, irmãos, somos alvos de Satanás na ausência do Espírito Santo. A gente deixa um lugar que era para ser, de restaurar relacionamentos. A gente deixa de estar numa casa, dentro da nossa família, que era um lugar para ser, o lugar que era fruto da vida. Mas a gente transforma aquele lugar, literalmente, no inferno. Então, ali é a ausência do Espírito Santo. Não só essa família sem o Consolador, não só estarão sem fé, mas também eles não vão compreender as coisas de Deus. Agora há pouco já falamos, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós seremos alvos fáceis, nossa família será um alvo fácil. O mundo fala para os casamentos aquele velho jargão. Quem quer casar aí, né? Quem está aí de planos para casar, vai lembrar. E foram felizes para sempre, naquele momento do assinar o matrimônio, de assinar os papéis. Mas esse felizes para sempre, ele não tem subsídios no mundo. O mundo te cobra o felizes para sempre, mas não te dá nada para tu manter esse felizes para sempre. O que o mundo te oferece no outro dia é o divórcio. Se não der certo, o felizes para sempre, é só divorciar, tentar com outro, para ver se esse felizes para sempre um dia sai. Então, nós caracterizamos uma família que não tem o Consolador presente, como uma família que não busca orientação na Bíblia, que não busca se submeter aos princípios dos mandamentos do Senhor Deus. Irmãos, o capítulo 5 do livro de Efésios, da carta de Paulo à igreja de Éfeso, ali é um capítulo tão
estudado, tão pregado, tão disseminado nos cultos de família, porque fala de como o marido deve cuidar da esposa e como a esposa deve cuidar do marido. Ali tem princípios de relacionamento conjugal, por exemplo, mas isso no verso 22 ao 23 do capítulo 5, que fala sobre a vida, 22 ao 33, que fala sobre a vida conjugal. Se você for buscar no capítulo, você vai ver que antes do capítulo 20, do verso 22, lá no verso 17 e 18, Paulo pede para que nós não sejamos pessoas que ajam sem juízo, para que a gente procure se encher do Espírito. Não tem como, é impossível uma mulher seguir aquele padrão que está ali de submissão se ela não está cheia do Espírito. Não tem como aquele homem seguir o padrão de amar para dar sua própria vida se ele não estiver cheio do Espírito. Porque Paulo primeiro mandou a gente ser sem juízo, primeiro mandou a gente se encher do Espírito Santo, para depois dar princípios de relacionamento conjugal. É porque sem essa presença do Espírito, esses princípios jamais estariam em prática. E por fim, irmãos, uma família que dá o controle para o Espírito Santo. Como nós podemos caracterizá-la? E eu queria ler com vocês uma passagem que está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso 13. Lucas 11, 13. Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, se nós que temos o pecado em nós, que temos a natureza pecaminosa de Adão, que ainda estamos no processo de restauração, nós somos incapazes de fazer ou deveria, né, gente? Deveria, né? Porque a gente sabe que existe pais e mães hoje maltratando seus filhos ou fazendo atrocidades. Mas eu estou falando de quem já recebeu o Espírito Santo. Pode não estar cheio dele, porque não busca. Mas entende o sacrifício de Cristo na cruz. Nós que temos nossos filhos, a gente é incapaz de fazer um mal para ele. A gente quer dar coisas boas para os nossos filhos. Um ímpio, um descrente, ele faz coisas boas para os seus filhos. Ele quer dar o melhor no seu entendimento, materialmente, somente às vezes, né? Mas ele faz para os seus filhos. Agora, vamos aqui para a palavra. Imagina o Pai, o Criador, Deus, perfeito, bom o tempo todo, todo o tempo é bom. Deus é amor em sua essência. Imagina o Pai, que diz que dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quando Jesus estava ensinando a perseverar na oração, dizendo que quando buscamos, acharemos. Se você buscar, você vai achar. Ele lembrou, isso ele fez lá no Evangelho de João também 14. Ele lembrou que o Pai nunca nos negará a presença do Espírito Santo, que nunca nos abandonará. Então, irmãos, depende de nós esse momento. É a nossa coparticipação, aquela que Paulo fala, que nós somos coparticipantes. É a busca, é a escolha, é a livre escolha. Não tinha, irmãos, cerca elétrica em volta da árvore do bem e do mal. Ele estava solto ali no jardim, não tinha muros. Não tinha uma área minada lá com bombas no chão, porque se Adão pisasse lá, ele já dava meia volta, dava ré. Não, não tinha, estava livre lá. E a gente tem essa escolha agora. O que nós estamos escolhendo? Buscar o Espírito Santo, se encher do Espírito para poder conseguir que a nossa família viva o céu aqui na terra, que a nossa família cumpra com os princípios do Senhor, porque Ele disse que Ele vai enviar, é só buscar.
Então, voltando lá para o nosso texto base, em Romanos 8, que lemos no início, nós que estamos no verso 22, 23, né, o início que lemos, dizia assim, né? E nós que estamos nele também sofremos, esperando o dia que sejamos libertos definitivamente. Então, lembra lá, irmãos, vamos voltar um pouquinho, Romanos 8. Algumas versões diz natureza geme, outras versões diz universo geme, outras versões diz o mundo geme. E nos nossos dias, irmãos, inclusive exatamente por esse motivo estamos aqui gravando essa mensagem. Não estamos presencialmente com a nossa igreja local, porque o nosso mundo está gemendo, porque o nosso universo está gemendo. E nada disso é surpresa, porque já está aqui na palavra do Senhor. Só que nós que estamos dentro desse mundo também sofremos junto, inclusive nós que buscamos ao Espírito. A diferença, irmãos, agora, atualmente, no meio da pandemia, no meio da segunda onda, terceira onda, quarta onda, sei lá quantas ondas, de casos que eu sei que muitos de nós, muitos dos que estão me ouvindo agora, estão sofrendo perdas, estão sofrendo porque conhece alguém que faleceu, que conhece alguém que está internado, que conhece alguém que está doente, porque a natureza está gemendo. E nós estamos no universo. E a palavra lá de Paulo para a igreja de Roma diz que o mundo, que nós juntos também vamos sofrer. Mas há uma diferença, irmãos, há uma diferença muito grande no sofrimento do mundo. E o nosso sofrimento, aquele que busca o Consolador, o nosso sofrimento, ele é consolado. Então, o Consolador é uma palavra tão autoexplicativa, né, que não precisa nem a gente estar dizendo para que serve. Será se no nosso dia a dia, no seu dia a dia, dentro da sua casa, no meio dessas notícias da mídia, no meio de todas essas situações que geram em nosso coração muitas aflições, será se tem como a gente se isentar desse sofrimento? É impossível, porque a gente ainda está aqui nesse corpo, nessa carne, nesse corpo aqui caído. Eu ainda tenho a natureza de Adão em mim. E essa obra não finalizou, não terminou, mas o Espírito que habita em cada um de nós, em cada um que buscá-lo, ele vai estar completando a obra, consolando nossos corações, consolando as nossas vidas, nos dando a perfeita revelação da eternidade, que é a diferença entre o sofrimento do mundo e o sofrimento do cristão que está no mundo. E no verso 25, no capítulo 8 de Romanos, diz algo muito importante também, né, irmãos? Sejamos pacientes, pois ainda não estamos vendo tudo restaurado. E a gente tem que agora, praticar essa paciência. Quantos de nós estão impacientes nesse momento? Quantos de nós estamos descontando na nossa família essa impaciência? Então, não sei em que meio que você trabalha, né? O que eu trabalho é um meio estressante. Eu estou convivendo no meio dos casos da Covid. Eu ouço todo momento notícias ruins, notícias de alta, mas também notícias de óbito. Isso aflige o nosso coração, isso é impossível a gente não se comover, que a gente não se envolva, mas a gente, baseado pela palavra de Deus, é algo sobrenatural, não vem de mim. Esse consolo não poderia vir de mim. Esse consolo vem do Espírito que habita em mim. Busque, irmãos, busque o Espírito Consolador, porque você vai espalhar pela sua família, pela sua casa, uma esperança do que você não está vendo. Porque o que eu vejo me dá desesperança. Mas o que eu não vejo, porém, me é revelado, me dá esperança.
E Paulo pergunta, você quer ter esperança no que você vê? Isso não é esperança, porque já chegou. Porque esperança é que tu ainda está esperando, né? Então, já chegou, não é esperança. E não sejamos como Tomé. E no verso 26 e 27 do nosso texto, fala que mais diante das nossas fraquezas, Ele nos consola. E Ele ora por nós, Ele intercede por nós. São palavras que Deus compreende. Eu não. Porque elas são inexprimíveis. Eu não compreendo. Você não compreende. Mas o Espírito Santo fala com Deus. Então é como se eles estivessem conversando aqui de dentro de mim para o Criador. Quem nos deu essa liberdade, irmãos, foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele nos enviou. E a gente tem essa liberdade, usufrua dessa liberdade, usufrua dessa paz, usufrua desse consolo dentro da sua casa. Não importa se a doença bateu ali, não importa se a morte chegou ali. Porque, como eu ouvi essa semana, o máximo que a morte pode fazer com um cristão é entregar ele para Jesus, né? É o máximo que ela pode fazer conosco. Então, no meio de tudo isso, irmãos, que a sua família seja restaurada e que você busque respostas de como lidar no dia a dia, de como ter um melhor relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos. E a pergunta que eu deixo ao final é essa. Nós já entregamos o controle das nossas famílias ao Espírito Santo? Porque Ele está aqui para nos ensinar. Ele está aqui para nos dar resposta. Ele está aqui para nos dar a direção. E eu busco. E Deus me garantiu, porque Deus não é homem para mentir. Ele já garantiu que se você buscar, você vai ter. Quem busca, acha. Né? Já dizia nossas vovós, quem procura, acha. Né? E Jesus disse isso para a gente também. O que a gente está procurando? Aonde estão as respostas que eu estou procurando? Porque, dependendo da fonte dessa busca, vai se aplicar na sua casa a esperança ou a desesperança. Então, que a nossa família seja um exemplo de um lugar que dá liberdade para o Espírito Santo agir. Porque esse trabalho não finalizou, irmãos. Mais uma vez eu repito, a natureza geme, o universo chora. E a gente está dentro dele. E a gente também geme. E a gente também chora. E também sofremos. Mas temos a esperança do Consolador, do Conselheiro. Então fale dessa verdade. Pregue o Evangelho para a sua família de forma incansável. E não se preocupe em convencê-los, porque não há nenhum curso, nenhuma pregação, nada que eu possa dizer aqui, nenhum manual, nenhum passo a passo que eu possa ensinar, para que possa convencer algum parente seu, ou mesmo os meus. Porque esse trabalho não é meu, o trabalho é do Espírito Santo. O nosso trabalho é falar. O nosso mandamento é pregar. Pregai o Evangelho. Fale disso, fala desse amor, fala desse consolo, fala desse conselheiro. Flávio, eu acho que a pessoa não acreditou muito não em mim. Isso não é comigo, irmãos, e nem é com você. Isso é com o Espírito Santo. Chame ele para dentro da sua casa essa noite, essa manhã, essa tarde, todos os dias. É essa a mensagem de hoje, irmãos. Amém.